Você sabe quantas pessoas Moisés está coordenando até aqui? Quantas pessoas, aproximadamente? Moisés está coordenando até aqui aproximadamente 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas tem debaixo da sua liderança? Quantas? Moisés tinha 3 milhões, entre homens e mulheres. E agora, Moisés vai morrer. Irmão, se a gente pegar 3 milhões de pessoas, você concorda que o último, de onde eu estou falando aqui, não vai ouvir nunca? Não tem como, né? Então o que Deus fez? Se você ler um pouquinho antes, Deus havia designado 70 anciãos com o mesmo espírito de Moisés para ajudar Moisés. Então Moisés falava, os caras ouviam e transmitiam. Para esses 70 anciãos, quem é que era o alvo deles? Moisés. Moisés. Só que agora Moisés vai morrer. Moisés vai morrer. Vão colocar Josué. Você acha que todos eles vão aceitar a liderança de Josué com a mesma facilidade que aceitaram de Moisés? Não. De maneira alguma. Porque nós, é difícil aceitar de já era difícil de Moisés. Porque nós temos um problema. Nós temos um problema. Nós aceitamos a liderança. Nós aceitamos a liderança. Mas nós aceitamos a primeira liderança. Nós nunca estamos dispostos a aceitar uma substituição na liderança. Já percebeu isso? O que você fazia, e eu fazia também, na escola, que naquele tempo era mais fácil, quando a professora era substituta? Na minha pipa, ninguém quer ficar com professor substituto. Professor substituto. Aí você entra na empresa, o cara é teu chefe. Pô, esse cara é nota 10, tal, não sei o quê, mas ele era teu chefe só temporário. Aí depois vão te apresentar um novo chefe. Você olha para o novo igual você olhava para o primeiro? Não. Aí você entra na igreja, o pastor é o pastor César. Só que aí depois o pastor César tem que mudar da igreja. Aí o pastor Paulo fica. Você vai olhar para o pastor Paulo igualzinho a mesma coisa? Não. Irmãos, é exatamente o que Deus está falando aqui para o Josué. Josué, você não vai ser visto igual a Moisés. Não adianta. Não tem jeito, mas eu vou te ajudar. E Deus ajuda. Deus dá uns sinais muito parecidos para o Josué, se você prestar atenção no capítulo 1. Você vai ver que Josué, ele recebe, por exemplo, o poder para parar o Rio Jordão. Né? E milagres muito parecidos com os de Moisés. Deus confirmando isso. A liderança, ela nunca é aceita quando é substituída. Mas na igreja de Cristo, a liderança às vezes tem que ser substituída. Não tem jeito. E quando ela é substituída, é o momento que se causam os maiores problemas. Já viveram isso? Vocês? Quem já viveu isso na igreja? Levanta a mão. Então, esse é um grande problema. Quando a liderança é substituída, ela normalmente não é aceita. E não adianta, não é que o líder é ruim. É porque nós aprendemos a olhar para um outro tipo de liderança. É só isso que acontece. Igual você olha para o seu professor, o oficial. Esses dias eu dou aula de uma outra escola e aí a classe encheu muito. Durante o período tal, era 3 alunos. Aí a classe foi enchendo. Um trazia para assistir a aula e gostava e matriculava e ficava. Sei que tem 30 alunos, aí não cabe mais na sala de aula. Aí o pastor olhou. O pastor é presidente de um campo de 200 e cacetada de igreja. Então ele acha que ele pode chegar e falar assim, eu vou resolver isso. E foi resolver, né? Aí ele chegou na sala, olhou e falou, pô, Anselmo, tem muita gente aqui, hein? Que legal e tal. E ele saiu dali com os neurônios dele pensando o que ele ia fazer. Ele, acho que ele calculou, pô, se o cara dá aula para esse monte de gente, eu divido a turma e aumento mais outra e tal. E por aí vai os pensamentos dele. Bom, foi dito e feito. Aí na semana seguinte chegou o professor coordenador. Eu cheguei exatamente em ponto ao professor coordenador lá na mesa. Pastor, eu vim aqui dar uma notícia. Pois não, pastor. Olha, nós estamos dividindo a turma, os mais novos agora, vou estudar com o professor fulano, tá aqui ele, não sei o quê, o professor fulano é uma bênção, formado no Mackenzie, tal. Aí encheu a bola do professor. Beleza, o professor assistiu a aula, aí o professor ficou assim na aula comigo um pouquinho. Quando deu a hora do intervalo, o pessoal veio, nós não vamos mudar de turma. Nós não queremos outro professor. Aí eu falei assim, irmãos, vocês conversam com o professor coordenador aí. Eu sei que arrumaram um rebu tão grande por conta disso daí, que eu fiquei com pena do outro professor. E da tolice que o pastor fez, de não conversar antes. O que eu quero contar para você? Precisa ter comunicação. Deus não pegou Josué, irmãos, e jogou no meio do povo, porque Deus ele podia fazer isso. Ele podia
podia chegar e falar assim, Josué, a partir de hoje você cuida. E se alguém não quiser te obedecer, eu mando um raio lá e abro a terra e acabou. Não, Deus faz diferente. Deus pega o Moisés e o Josué, leva lá na tenda da revelação, eles oram, Deus fala com eles, e aí Deus fala, ó Josué, você vai tocar o barco aí. Só que tem uma coisa, você vai ser corajoso. Irmãos, para ser um líder no povo de Deus, você precisa ter coragem. Esse cargo que vocês exercem não é para pessoas medrosas. É para pessoas que têm coragem, porque vocês lidam com vidas. Vocês lidam com pessoas que não vão pensar igual vocês. Principalmente quando existem mudanças. E isso é importante. Mas, tem uma coisa interessante. Por que Deus escolheu Josué? Qual foi o motivo de Deus ter escolhido Josué? Alguém se arrisca a falar para mim, enquanto eu bebo um gole dessa água? Ele estava sempre perto de Moisés, né? Ele estava sempre perto de Moisés. Opa! Uma boa dica. Mas eu não consigo imaginar só o Josué perto de Moisés. Sua resposta é certinha. Mas eu não consigo imaginar só ele. Vocês concordam? Quando o Moisés precisou espiar a terra, quantos o Moisés mandou? 2 voltaram, né? Mandaram os 12 e voltaram 2. E, não, teve uma ocasião que foi 2. Teve uma ocasião que foi 2, depois foi 12. Então eu vou me referir melhor. Quando foram os 12? De onde que o Moisés pegou esses 12? Concorda que era gente que estava perto dele? Não dava para ele pegar um cara que está lá no fim do acampamento. Acho que tinha gente lá que o Moisés nem conhecia. Eu penso. Aí o Moisés não vai pegar um cara que ele não conhece, não tem relacionamento. Ele pegou 12 que estavam próximos dele. Mas por que Josué se destacou? Ele era proativo. Quem foi que falou isso? Isso, irmãos. O Josué era um cara proativo. Vamos definir essa palavra. O que é ser proativo? Fazer além daquilo que te é devido. Você se propõe a fazer várias coisas. Muito bom. Fazer além daquilo. Porque tem gente, irmão, que é terrível você ter como subordinado e é terrível você ter como líder. O cara que não é proativo. É terrível. Porque você fala assim, normalmente o líder, ele planeja dentro de uma totalidade. Ele pensa um total. Vocês conseguem entender isso? Você tem um objetivo total para o assunto. Então você pensa assim, eu vou arrumar essa mesa, eu vou deixar ela bonitinha, porque o pastor vai colocar a Bíblia aqui. Então eu vou colocar uma toalha, eu vou colocar um copo, eu vou organizar para ele. Você pensou isso.